Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou começar a abordar o desenvolvimento de script de testes para aplicativos mobile, para apps. A gente vai automatizar testes em Android e para iOS, tá joia? Quando eu falo de iOS, estou falando de iPhone, né? E quando eu falo de Android, eu falo de todos os tipos de dispositivos que possam usar o sistema operacional do Google. Muito do que a gente viu na trilha anterior vai ser reaproveitado aqui, em termos de camada de apresentação. Então a gente vai usar, vamos dizer assim, muito do que a gente viu no Selenium, né? Muito do que a gente viu no Cucumber, muito do que a gente viu nas ferramentas, nas bibliotecas ali de testes, né? Nas bibliotecas que fazem as verificações. Porém, tem uma outra parte do trabalho que é muito importante vocês dominarem, que é construir o ambiente, fazer o setup do ambiente. Porque quando a gente fala de aplicativos, nós temos aí uma complexidade maior em relação a deixar pronto o ambiente em que você vai rodar os testes automatizados. Não é simplesmente você ter um Chrome Driver e ter um navegador e fazer aí através dos seus scripts a sensibilização aí, a interação com a tela, não. Nesse caso, a gente tem algumas preocupações aí adicionais, tem algumas necessidades adicionais, temos alguns recursos e requisitos que a gente vai precisar instalar no nosso ambiente. Então, você não necessariamente precisa assistir todo esse vídeo. Se você já quiser baixar essa máquina virtual, ela vai ficar disponível lá no repositório do treinamento de mobile. Mas seria importante você assistir para você entender e em algum momento, se você ter essa necessidade, porque provavelmente se você for automatizar mobile, você vai ter a necessidade de configurar a sua máquina, configurar o seu ambiente. Então nesse vídeo eu trago para você uma visão de como você deve, qual que é o step by step que você deve executar para deixar pronto o seu ambiente de desenvolvimento de automação para Android, tá? Eu vou fazer um vídeo 2, que aí vai ser para iOS, para iPhone. Especificamente nesse vídeo nós vamos configurar a nossa VDI para rodar aí os testes automatizados no Android. A gente vai construir e rodar os testes automatizados no Android. Eu estou reaproveitando aqui a VDI que eu já tinha criado para o treinamento full stack, só que nessa VDI a gente não vai usar a parte de containers, não vamos usar Docker, nós vamos usar o ambiente como foi definido lá, como foi preparado, e a gente vai precisar fazer a instalação de alguns requisitos aí. Um deles é o Appium, e para instalar o Appium, o Appium, como alguns chamam, é o framework, vamos assim dizer, a aplicação que permite você se integrar, se conectar a dispositivos móveis aí de variados fabricantes através dos SDKs aí de desenvolvimento, tanto para iOS quanto para Android. Nós vamos instalar o Appium. Para instalar o Appium, né, o Appium, a gente vai precisar utilizar o Node.js, então nós também vamos instalar o Node.js. No caso do Android, a gente precisa instalar o Android Studio, então nós também vamos fazer a instalação dessa ferramenta, e aí todas as outras que nós fomos aí abordando durante o vídeo, tá? É importante e fundamental vocês saberem que para rodar aqui a máquina virtual, vocês devem, na verdade, no caso, ter aí uma capacidade de armazenamento bacana e livre, né? Pelo menos aí uns 100 GB, porque eu digo 100 GB porque na realidade a máquina virtual, essa VDI aqui tem 40 e poucos GB, mas ela vai para 60 e alguma coisa, pelo menos. Tá? Então aí você vai usar aí, no mínimo aí 60 gigas, vai expandir de 40 para 60 gigas o ambiente que a gente vai implantar agora, tá? Até porque o Android Studio é bem pesado e as outras ferramentas que a gente vai estudar e vai implantar também precisa de capacidade de armazenamento. Outros sim, algumas pessoas usam, né, os emuladores, né? É uma boa prática? Eu não vejo problema, apesar do emulador não ser 150% confiável, mas é uma boa alternativa no caso de você não dispor ali de um equipamento físico nas suas mãos. Porém, no caso de uma VDI, de uma máquina virtual, é quase que impossível você rodar um emulador dentro de uma máquina virtual. Apesar de você ter recursos aí para virtualização, mas nesse caso aqui nós não vamos fazer a emulação dentro da máquina virtual.
Mas se você estiver configurando um ambiente numa máquina física e você quer rodar um device emulado na sua máquina física, fica à vontade, porque aí você com certeza vai ter mais recursos de hardware do que rodando aqui no meu caso, que estou rodando aqui numa máquina virtual. Como eu comentei, esse vídeo aqui mostra para vocês como configurar o ambiente. Não estou recomendando que vocês usem uma VDI. Se vocês tiverem uma máquina física e quiserem seguir o passo a passo, também vai rolar da mesma forma como está rolando aqui na minha máquina virtual, tá joia? Eu vou deixar a máquina virtual pronta, porque assim a gente tem um ambiente padrão e vocês podem aí, ao longo do curso, usando aí toda a configuração que eu já deixei pré-definida aqui, mas fiquem à vontade também para criar aí o ambiente de vocês. Tá joia? Nós vamos aqui, ó, eu baixei uma VDI, a mesma VDI do curso, eu vou criar aqui uma curso automação Linux, na verdade automação mobile. Mobile, então vou deixar aqui Linux 64 bits, na verdade eu posso até colocar aqui já direto Ubuntu, né, 64, porque é a versão que a gente está usando ali, tá? Dá um próximo. Vou colocar aqui, pessoal, como é mobile, eu vou usar um pouquinho mais da minha máquina, tá? Então vou usar aqui quase 10 GB, então vou deixar 10.000 MB provisionado só para rodar a minha VDI, porque eu estou trabalhando no ambiente mobile que é mais pesadinho mesmo, tá bom? No curso de web a gente fez de 8, né? 8.000 MB, 8 GB, quase 8 GB. Aqui a gente vai caprichar um pouquinho mais no uso da memória para provisionar memória para a máquina virtual, tá ok? Então eu vou utilizar o que eu baixei agora, o mesmo disco, vou acrescentá-lo aqui, downloads, e aqui ele está aqui disponibilizado aqui dentro. Então, ok, vou criar minha máquina, criei a minha máquina, veio em configurações, tem um outro detalhezinho importante aqui, em sistemas eu vou colocar o processador, não esqueçam de colocar pelo menos 4 núcleos, tá? 4 processadores aí dedicados para você poder brincar, porque exige-se muito mais de fato aí de capacidade de hardware, tá ok? E nós vamos aí dar um inicializar a nossa VDI para poder começar a configurar o nosso ambiente, né? Então, já preparamos aqui a especificação da máquina virtual. Ele abriu aqui numa outra janela, vou maximizar aqui para vocês. Perdão, abriu no outro monitor a janela, né? E aí eu vou maximizar para vocês. Bom, enquanto carrega aqui, eu acho que não deve demorar muito, apesar de ser a primeira inicialização. Vamos aguardar um pouquinho, eu já volto com vocês. Bom, já inicializou a nossa máquina virtual, nós vamos entrar aí com a senha, usuário sem aluno, e aí ele vai abrir aí o ambiente de trabalho, né, área de trabalho. Vou ficar em modo tela cheia que fica até mais fácil a gente trabalhar. Então, agora eu tenho aí a minha máquina disponível para mim começar a preparar, para mim começar a configurar. Eu vou mudar aqui a área de trabalho, porque eu acho que está um pouco acostumado com esse ambiente aqui. Quero dar uma mudadinha, tá? Deixa eu ver aqui, alterar a área de trabalho, configurações da área de trabalho. Então, dar o papel de parede, olha que bacana esse daqui, ó. Opa, aí sim, hein? Um pouquinho diferente aí para nós podermos começar a brincar, tá? Eu vou abrir o Terminator. Eu tenho instalado nessa máquina aqui o JDK11. Deixa eu colocar aqui Java menos version. Perdão, 18, tá? É a versão mais recente do Java. Porém, eu tenho a necessidade de ter instalada nessa máquina também a versão 11. Então eu vou baixar a versão 11. Por quê? Porque o ambiente do Appium que a gente vai rodar, a biblioteca do Appium no Java, ela tem uma performance melhor na versão do JDK11, tá? Ela tá tendo alguns bugs na versão mais recente, que é 18, então eu vou instalar aqui, ó, OpenJDK11, e vamos esperar ele configurar aqui no nosso ambiente, tá? Isso, ele vai pedir aqui permissões para baixar, né, as dependências do JDK11. Nós vamos aguardar ele fazer a instalação desse JDK, tá joia?
Vamos esperar ele terminar e aí a gente retoma o vídeo, tá bom? Então, após algum tempinho, foi feita a instalação da JDK, né? A máquina virtual do Java, e agora nós temos ela instalada. Vamos ver se ela configurou já as variáveis de ambiente da nossa máquina. Ó, aparentemente ainda continuo com a versão 18 como ambiente padrão, tá? Então eu tenho que fazer uma mudança aqui utilizando, deixa eu limpar a tela aqui, clear, utilizando esse comandinho aqui do Ubuntu, né? O update alternatives config Java. E aí ele vai mostrar para mim, olha, as opções que eu tenho. Então eu posso mudar para outra versão do JDK. Eu posso mudar para a versão 0 ou 1, né? E, perdão, 0 ou 2, que são as versões que eu teria aqui como alternativas para rodar o meu ambiente. Eu vou colocar a versão 2 e dar um enter aqui. E a partir de agora o Java, a versão padrão dele vai ser a 11, né? A versão instalada na minha máquina, tá ok? Vamos dar uma olhada no JavaC também. JavaC, para onde que está apontando. O JavaC já está apontando aqui para a versão padrão, que é a JDK11. Então, meio que a maior parte aqui do trabalho de configuração do Java já foi feito. Agora o próximo passo é eu começar de fato a instalar, a preparar a instalação do Appium, tá? Eu vou entrar aqui dentro de uma ferramenta, do site de uma ferramenta chamada Homebrew, tá? O Brew é um gerenciador de pacotes muito popular na internet. Inclusive ele é multiplataforma, ele roda no Linux, no Windows e até no Linux. E a gente vai utilizar o Brew para fazer aqui a configuração do nosso ambiente do Node e indiretamente nós vamos depois utilizá-lo, né? Na verdade, diretamente nós vamos utilizar o Node para instalar o Appium, né? Então eu vou copiar aqui essa linha aqui de comando, tá? Do Homebrew. Aqui quando eu cliquei, ele dá a opção de entrar também aqui dentro dos requirements. Então eu posso aqui, ó, no caso do Linux, ele me traz alguns requisitos que eu tenho que deixar pronto para rodar aí o Brew na minha máquina, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, Linux, vamos olhar aqui, ó. Ele vai abrir, ele vai dizer para mim aqui, ó, que eu tenho que ter alguns requisitos na minha máquina, que são esses daqui. Então antes de rodar essa outra linha de comando que está aqui na página inicial, eu vou rodar essa daqui que está na documentação, que é ou que são os requisitos para instalar o Brew. Tá, deixa eu dar um limpar aqui para ficar mais fácil e aí vou colar os requisitos, que é basicamente o Build Essential e outros 3, 4 pacotinhos aqui que ele obriga. O Git já está instalado, ele nem vai instalar. Acredito que o seu URL também é mais o Build Essential que ele vai trazer aqui para poder instalar o Brew, tá? Vamos aguardar aqui a conclusão da instalação. Assim que finalizar. Ah, já finalizou. Então vamos lá. Feita aqui a instalação desses pré-requisitos, eu volto aqui na página inicial e copio, né, essa linha de comando aqui que é de fato a instalação do Brew, tá? Agora eu vou instalar o Brew. Eu instalei antes os pré-recs, agora eu vou instalar o Brew. E com o Brew eu vou fazer a instalação do Node e depois do Appium a partir do gerenciador de pacotes do Node. Eu sei que é bem bem um pouco mais complexo do que simplesmente do jeito que a gente estava trabalhando lá no web, tá? Mas esse é o passo a passo mesmo, tá, galera? Inclusive, muito desse passo a passo você pode usar para o iOS também, o ambiente da Apple lá para automação aí do dispositivo do iPhone, tá bom? Automação de teste no iPhone. Então, ele pediu aqui para mim confirmar se eu quero continuar, então eu vou dar um Enter e ele vai começar a setar aqui, fazer o setup do ambiente do Brew na minha máquina, né? Na minha máquina virtual. Isso vai demorar um pouquinho, eu já volto aí com vocês. Quase finalizando aqui a instalação do Brew, eu vou abrir uma outra aba aqui do meu navegador e vou startar o download do Android Studio para a gente poder configurar em paralelo essa outra ferramenta que vai ser necessária para a gente inspecionar aí os aplicativos, tá? Inspecionar os objetos dos apps. Então vou ver aqui Android Studio, 930 megas, então possivelmente vai demorar um pouquinho para baixar. Minha conexão hoje de internet não está tão boa,
Mas aí estou baixando o Android Studio, enquanto ele está baixando, ó, em torno de 15 minutos aí, eu vejo se o Brew foi instalado. Ainda não, está terminando de configurar. E aí a gente já retoma assim que tiver uma novidade aqui. Bom, fez a instalação do Brew na minha máquina, porém ele deu um warning aqui, quer dizer, eu preciso setar a variável de ambiente do path para ele poder enxergar de maneira transparente aí o brew, né? Eu posso chamar aí o executável do brew e na linha de comando e a partir da variável de ambiente ele vai entender onde está o executável. Então eu preciso rodar esses três steps que aqui estão, que ele já deixa, ele até facilita o nosso lado, olha que bacana. Ele já deixou aqui, ó, três steps que eu preciso rodar após a instalação. Então eu vou copiar o primeiro step, vou executar. O segundo step, e por fim o terceiro e último. Como que eu sei que foi com sucesso? Basta digitar brew. Se for executado ali o comando, então o ambiente do brew foi instalado. Olha, gente. Agora o terminalzinho aqui já respondeu para mim com as instruções aí, com a lista de comandos que eu posso utilizar para poder operar o brew, tá? É feita essa configuração, deixa eu ver, o Android Studio baixou aqui já na minha máquina. Eu já vou voltar nele, tá? A gente vai fazer em paralelo aqui a instalação do Android Studio e a instalação do Node, tá? Voltando aqui na linha de comando, deixa eu dar um limpar aqui para vocês verem melhor. Eu vou vir em Brew, instalar o GCC, tá? Vamos ver aí se ele vai ter que baixar o GCC se na máquina não tiver. Mas baixando o GCC, enquanto isso eu vou dividir a minha tela, tá? Vou dividir horizontalmente a minha tela. Enquanto isso eu vou, ele está rodando aqui em cima a instalação do GCC, eu vou abrir a pastinha Downloads. Downloads. Opa. E aí eu tenho aqui, ó, o meu Android Studio, tá? Só um detalhe que é importante vocês saberem, o Android Studio, ele não é o SDK. O Android Studio aqui é o ambiente é a IDE de desenvolvimento do Android. A partir dela que eu instalo o SDK, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui nessa hora é descompactar o ambiente aí, a IDE, tá? O SDK a gente vai rodar depois. Então eu vou vir aqui tar, comando tar, né? XZVF e Android Studio e vou descompactar esse cara. Tá? Então, em paralelo aí à instalação do GCC, eu vou descompactar aqui o Android Studio e ele vai gerar aí uma pastinha nova no Downloads com os arquivos descompactados da minha IDE. Tá? Basicamente aqui, salvo engano, é o IntelliJ, né? Que ele usa como IDE. E aí quando eu rodar o Android Studio, ele vai sim fazer a instalação da SDK, que aí é o passo posterior, tá bom? Tá fazendo aqui a extração dos arquivos, eu acho que não vai demorar muito. Isso, rapidinho, ele baixou aqui todos os arquivos do... Enquanto ele está fazendo aqui a configuração do Brew, eu estou mexendo aqui embaixo no Android Studio. Então, eu vou rodar um comando bem simples aqui, ó, mv, só para vocês entenderem, tá? Deixa eu dar um ls, ele descompactou essa pastinha aqui Android Studio. Então eu vou subir ela de nível, eu vou dar um mv Android Studio barra para ele subir o nível da pastinha. Então, se eu vier aqui, ó, cd dois pontos, ls-la, o Android Studio está aqui dentro, deveria estar, né? Vamos olhar, ó, Android Studio. Então, ele saiu do download e subiu a pastinha para a pasta padrão do perfil do usuário, tá bom? E aí eu vou rodar aqui, ó, ponto barra Android, deixa eu dar um limpar antes para vocês verem com mais facilidade. Eu vou rodar aqui, ó, ponto barra Android Studio, né? Tô dentro da pastinha do usuário, tá? Se você tiver dúvida é só você dar um CD. Qual que é a pastinha do usuário? CD tio. Aí você acessa a pastinha do usuário, tá? Do perfil do usuário. Então eu vou vir aqui ponto barra Android Studio bin studio.sh. Por quê? Porque
esse comando aqui vai abrir a IDE do Android Studio para mim poder fazer o término da configuração, tá, da ferramenta. Então ele está abrindo aqui o IntelliJ. Eu não tenho que importar nenhuma configuração, tá? Vou deixar isso daqui da forma como está, vou marcar aqui. Se não tiver marcado, você marca aí, dá um OK. E ele vai abrir para mim aqui a IDEzinha onde eu vou começar a instalar aqui o SDK, porque ele não instalou o SDK, ele só trouxe os arquivos da IDE, tá bom? Então ele está validando quais são os componentes que tem que instalar, e aqui eu vou dizer para ele, olha, não vou enviar as estatísticas, comecei aqui o meu setup do SDK, tá bom? Então vou dar um next aqui, e ele vai falar, escolhe o tipo de setup que você quer fazer para o Android Studio. Eu quero fazer o setup padrão, vou em next, aqui eu vou usar o Darkula mesmo, tem, bom, vai dar preferência, a gente não vai usar a IDE do Android Studio para desenvolver, mas se você precisar vai ter instalado na máquina, tá? Next, e aí ele vai baixar aqui, ó, ele vai baixar aqui os componentes do SDK, tá? Ele tá falando aqui que é em torno de 2 GB, ele vai baixar aí o emulador do Android, as ferramentas todas aqui, e aí eu vou dar um next, e eu tenho que dar um aceitar aqui nas condições, nos termos, né? Tanto para o Android SDK quanto para a licença. Então, dá um next, finish. E aí eu começo a baixar os componentes, né, do SDK. Paralelo a isso, eu volto agora a olhar lá a instalação, olhar a instalação do Appium, tá? Então eu volto aqui no GCC e agora eu vou vi que já terminou aqui. Ó, mostra até uma cervejinha aqui, não sei por que isso. Bom, vamos lá. Basicamente, para mim fazer aqui a instalação do Appium, eu preciso rodar um comando para instalar antes o Node. O Node aí tipo uma máquina virtual, né, para JavaScript. Então eu vou criar aqui, ó, vou rodar aqui, ó, brew update. Eu acho que ele não vai dizer que não tem atualização nenhuma. Não tem nada, está totalmente atualizado. Vou instalar o Node, brew install Node. Então, em paralelo aí, né, eu estou instalando o Android Studio lá aqui no setup, eu vou instalando aqui o Node em paralelo. Ele vai fazer o download aqui de todos os componentes, tá? Se finalizar, eu volto aí com vocês, tá joia? Então, eu estou deixando aqui baixando todos os componentes do Node, tá joia? Bom, gente, finalizou aqui a instalação do Node. Então, só para vocês relembrarem aqui o nosso trabalho, tá? O nosso step by step. Eu instalei o Brew, né, na minha máquina, na VDI. Instalei os prereqs do Brew. Feito isso, eu instalei agora o Node, né? Então, eu baixei aqui o ambiente do Node, acabei de fazer a instalação. Em paralelo, eu baixei o Android Studio, né? Descompactei ele na minha pastinha do perfil lá do usuário e agora estou instalando, ou já terminei também de instalar aqui a JDK, tá bom? Aqui, ó, o Brew finalizou com a instalação do Node, zero novidades. Agora eu vou digitar um comandinho aqui, ó, brew install, brew link node. Vamos ver se ele vai dar que já está linkado, se beleza, já está linkado, então ele já sabe que o Node ele tem que usar essa última versão aqui. Agora eu vou fazer a instalação de fato do Appium. Então eu vou usar o gerenciador de pacotes, tá? Do Node, que é o NPM, que está aqui dentro do Brew, tá? Essa ferramenta aqui, ó, NPM. Deixa eu dar um clear aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então eu vou instalar npm install-g Appium, ou Appium, né? Não sei qual que é a pronúncia que você costuma usar. Então eu vou rodar aqui, ó, npm install Appium, e aí ele começa a fazer o download aqui do Appium, tá joia? Vai demorar um pouquinho, então vamos esperar aí finalizar o processo, a gente já retoma aqui. Isso aí, fez a instalação do Appium. Se vocês olharem aqui, deu um log, né, um warning de vulnerabilidades, tá? Não se assustem, isso é normal, tá? Nós não vamos se fixar nisso aqui. Já está instalado o Appium na sua máquina, tá? Se tudo transcorreu com sucesso, está instalado. Então, isso é apenas um warning, desconsiderem ele e executem agora a instalação do WD. Então, npm install WD. E aí ele começa a instalar um outro driverzinho que acredito que seja mais rápido.
E aí você já tem um ambiente pronto para poder, pelo menos o app já está instalado. Então, também instalou o WD na nossa máquina. Tem um outro aplicativo que a gente vai instalar, que é o Appium Doctor, tá? O que é o Appium Doctor? O Appium Doctor, ele é um self-check da instalação do Appium. Então ele vai validar se a sua instalação do Appium está com sucesso. Eu dei Appium Doctor aqui, npm install Appium Doctor, também não vai demorar muito, acredito eu. E aí nós vamos rodar esse programa para validar a instalação do Appium, tá? Vamos ver como ficou aqui a instalação do Android Studio. Então, ó, finalizou a instalação do Android Studio, fez download de componente, vou dar um terminar aqui. E aí ele vai abrir para mim essa janela aqui do Android Studio, tá? Já finalizou tudo relacionado ao Android Studio. Preciso fazer mais algumas ações aqui. Eu vou vir em More Actions, SDK Manager, por quê? Porque eu vou precisar instalar uns componentezinhos adicionais, tá? Aqui dentro de SDK Tools, abriu essa janela de configurações, aí você viu aqui SDK Platforms e SDK Tools. Vamos clicar em SDK Tools e aí ele vai ocultar, por default, os pacotes obsoletos. Nesse caso, você vai desmarcar essa opção. Tá? E aí você tem que instalar alguns pacotinhos aqui, ó. Um deles é o Android SDK Command Line Tools, tá? E o Android SDK Tools. Esses dois que estão obsoletos são necessários para nós podermos aí fazer a automação dos nossos testes no Android, tá? Então é fundamental você ter esses caras instalados, dar um aplicar. Ele vai falar que vai consumir aí um tempo aí para fazer o download, dar um OK. Vamos aí aguardar ele finalizar aí o download, tá? Bom, fez a instalação aqui no terminal do... Vocês viram que a gente paralisou para ganhar tempo, né? Vocês viram que já foi relativamente rápido aí instalar o Appium. Nós vamos agora rodar o Appium Doctor. Por quê? Porque o Appium Doctor vai validar se a nossa instalação do Appium está correta, tá? Então eu vou rodar o Appium Doctor aqui. E aí ele começa a validar aí todos os caminhos e a configuração aí do ambiente se está de fato correta. Se você olhar aqui no log, logo que ele, nas primeiras linhas aqui, ó, deixa eu abrir, ó, rodei o Appium Doctor aqui, ele começou a trazer esse log. Ele reclamou de duas coisas, tá? Eu preciso configurar Android Home e, por consequência da Android Home não estar configurada, o Appium não enxerga os comandos necessários para interagir aí com o SDK do Android. Então eu preciso fazer uma alteração aí, né, um ajuste aí nessa variável de ambiente, tá? Para isso eu vou editar o profile do meu usuário. Então eu vou vir aqui em nano ponto barra ponto profile. Esse cara aqui é um shellzinho, inclusive foi usado pelo Blue, estão vendo? Para a configuração da variável de ambiente. Eu vou fazer a mesma coisa para o Android Studio, for Android SDK. Tá? Só que antes, terminou aqui, ó, precisa estar concluída essa instalação, tá? Essa instalação, ela permite que a gente tenha os componentes necessários para a gente referenciar aqui dentro da variável de ambiente. Então, vou dar um finish. Posso fechar aqui? Posso fechar. E finalizei aqui o principal do trabalho, tá? Deixa eu fechar esse cara também. Não vou abrir aqui um novo projeto, porque meu objetivo não é usar a IDE do Android Studio, meu objetivo é só ter o SDK instalado na minha máquina, tá? Aqui dentro, olha, ele voltou o terminalzinho para mim, eu vou limpar aqui e vou dar um ls aqui na pasta do aluno, ó. Criou-se uma pasta Android. É aqui que está que está o SDK e as ferramentas do SDK. Então eu vou entrar aqui, cd Android, ls-la, eu tenho a pastinha SDK, ls-la, então aqui eu tenho as ferramentas que eu tenho que referenciar, perdão, eu tenho os diretórios que eu tenho que referenciar com as ferramentas na variável de ambiente. Então eu vou editar aqui, ó, vou editar o arquivo .profile, que eu deixei aberto no meu terminal em cima, e vou dizer assim, ó, exporte a variável Android Home, que é /Android /SDK, tá? É esse caminho aqui, basicamente, sem nenhuma novidade. Exporta
para o path essa variável. Então ele vai incrementar o path com a variável Android Home barra tools. Deixa eu ver se eu tenho. Não. É tools export path igual Android Home barra platform tools e export path igual a salvo engano também tem uma pastinha aqui bin, né? Ah, não, não tem. É bobagem. Não, não precisa. Eu acho que não precisa. Acho que são só esses dois caminhos aqui. Deixa eu ver se eu não tô falando bobagem. Bin. Acho que não. Acho que tá tudo certo aqui. Tord Tools, Platforms, Tools e... então eu vou tirar fora, não precisaria. Bom, então feito isso, eu configurei aqui, né, o meu Android SDK, a variável do Android Home, da Home do SDK do Android. Também passei para ele onde estão aí as ferramentas que ele tem que referenciar para eu poder usar aí o Appium, tá bom? Então, feito isso, se essa configuração for com sucesso, aparentemente olhando aqui não tem nenhum erro, tá? Se for com sucesso, então, dá um Ctrl X, salvo o arquivinho .profile e eu vou dar um reboot na minha máquina, tá? Vou rebootar essa máquina porque eu instalei um monte de coisa, eu quero rebootar ela para que tudo se deixa fique bem assentadinho aí dentro do meu ambiente, dentro da minha VDI. Tá? Assim que finalizar a reinicialização, eu volto com vocês. Bom, minha máquina reinicializou, abro aqui o meu ambiente, né? Área de trabalho do usuário. Esse papel de parede bem bacana. Entro aqui dentro do terminal novamente, né? O nosso Terminator, nosso terminal predileto. E aqui eu vou dar um comando chamado ADB. Viram que carregou, né? O ADB é um comando fundamental do Android Studio. Se ele funcionou trazendo esse monte de opções aqui, é porque você configurou com sucesso a sua variável de ambiente. Lembra que a gente tinha instalado o Appium Doctor para fazer o self-check da instalação do Appium? Então eu vou rodar o Appium Doctor agora, tá? Ó, tá instalado aqui na minha máquina. Bom, vamos ver o que ele vai falar aqui, ó. Tá rodando. Ó, agora já não tem mais dor de cabeça, ó. A Android Home está configurada. Ele encontrou aqui todos os comandos aí, os executáveis, né, os programinhas que fazem parte aí da SDK do Android, tá? Então, a partir de agora, de certa forma, o seu ambiente está ok. Você pode trabalhar com o Appium na sua máquina, tá? Se você digitar Appium aqui, você vai ver aí a execução aí do... Ele vai startar aí uma sessão no seu usuário, tá bom? Pessoal, nós não terminamos aqui, tá? Tem mais um programinha que eu quero que vocês instalem aí, tá? Eu vou dar um Ctrl C aqui, vou matar essa instância do Appium, vou dar um Clear, e eu aqui dentro do Chrome eu vou buscar, procurem aí Appium Inspector, ou Appium Inspector. Eita. Appium Inspector. Ele vai apresentar para vocês esse diretório aqui do GitHub, tá? E aqui dentro, no Appium Inspector, você vai ter essa seção aqui onde tem releases, tá? E aí você pode baixar a versão que a gente vai utilizar aqui, que no caso é do Linux, né? Então nós vamos procurar aqui, ó, Linux, um app image do Linux aqui. E vou fazer o download do Appium Inspector, tá? Para que a gente vai usar o Appium Inspector? Para inspecionar os elementos do Android. Então, deixa eu dar um mostrar na pasta. Tá aqui, ó, baixamos o Appium Inspector. Eu vou copiar esse cara para a minha pasta do perfil superior. Então eu vou dar um Ctrl X aqui, vou para a pasta superior, vou colar ele aqui, tá? Se eu der um clique duplo, ele não deixou abrir por aqui, então eu vou rodar aqui pelo terminal. Deixa eu ver aqui, ó. Ponto barra appimage, deixa eu ver aqui, opa. Onde eu estou? ls-la, tá, ponto barra, deixa eu ver. Será que eu tenho que dar um chmod nele? Pera aí. Acho que eu preciso dar um chmod. Vou tentar forçar aqui, mas eu acho que ele vai obrigar a dar um chmod. Deixa eu ver.
Tá, ele não tá deixando eu rodar. Então vamos ver se é um falta no chmod aqui, que eu baixei da internet, então tá rodar. Bom, é isso mesmo, faltou mais X ali, agora ele começou a rodar o meu inspetor do app que eu vou utilizar para inspecionar os elementos do Android. A mesma coisa a gente vai fazer quando eu estiver configurando o iOS, tá? Eu preciso do App Inspector para esse ambiente também, tá? Então, pessoal, olha, esse daqui foi meio que o setup, né, do nosso ambiente. Ah, vamos também instalar aí, lembrei agora, o IntelliJ, tá? Eu sei que o Android Studio tem o próprio IntelliJ, mas muita gente utiliza esse ambiente e nós vamos tentar começar a utilizar ele para construir nossos testes automatizados de mobile, tá? Então eu vou baixar aqui, ó, baixar a versão community gratuita. Começou a baixar aqui, eu vou esperar ele finalizar o download, vou descompactar o arquivo e nós vamos rodar aí essa solução aí para a gente poder construir os nossos scripts, tá? Lembrando que esse vídeo aqui é só do setup, então se você já estiver usando a VDI, você não vai precisar fazer todo esse passo a passo, já deixei configuradinho aí para vocês poderem usar. Então tá baixando aqui, eu já volto com vocês. Bom, fez o download aqui do DLC, que é o IntelliJ. Eu vou descompactar esse cara aqui, eu tenho aqui uma janelinha, eu vou dividir horizontalmente para, desculpa, criar um novo terminal. Então eu vou vir aqui, cd downloads, ls-la. Então eu tenho aqui ó, o IDLC, que é a minha ferramentinha aí, meu ambiente, minha ideia de desenvolvimento. Eu vou dar um tar-ef Eclipse, Eclipse não, Eclipse ideal C. Então eu vou descompactar um zvxf, vou descompactar o meu IntelliJ, tá? E ele começou a dar pau aqui para descompactar. Estranho que acho que está demorando um pouquinho, pessoal. Vou esperar ele começar a descompactar, eu já volto com vocês. Começou aqui a fazer a descompactação. Demorou um pouquinho, como é um arquivo grande, o tar é meio lentinho, tá? Parece que está travado o terminal, mas na verdade é só por conta do tamanho do arquivo do IntelliJ. Tá? Então ele está começando a descompactar os arquivos, né? E eu vou ter o ambiente do IntelliJ, eu vou configurar isso com vocês para vocês verem aí como também deixar a ferramenta preparada para a gente trabalhar, tá joia? Bom, ele colocou a pastinha aqui, eu vou dar um MV ideia C para o perfil de usuário. Então, assim como eu fiz lá com o Android, eu dei um MV aqui, ó, subi o nível, né, na pastinha do IntelliJ. Agora eu vou subir, né, no nível anterior e abrir aqui, ó. Tá aqui a pastinha, tá? Eu vou criar um atalho para ela. Aqui dentro do perfil do aluno, ó, home/aluno. Ó, eu sei que ele tá aqui, bin, ideia.sh. Então eu vou enviar para a área de trabalho, criar um link. Então eu vou criar um link que é um, um atalho, né? No caso do linguajar do Ubuntu, tá? E vou rodar aqui o meu ambiente que deve ter rodando aí o IntelliJ, tá? Esperar ele começar. Ó, começou aqui, startou o IntelliJ. Confirmei aqui, aceito as licenças, não enviar, estatísticas. Então ele está começando aqui a disponibilizar um ambiente de desenvolvimento na minha máquina, tá? Ok, eu vou dizer para ele que eu quero criar um novo projeto aqui, só para a gente poder abrir o ambiente. Estou detectando a JDK. Só para a gente brincar, para ver se tudo certo. Pessoal, aqui, ó, vamos usar a JDK sempre, lembrem disso, tá? A gente tem a 18 instalada, mas vamos dar foco para usar sempre a versão 11, tá? Então não vamos usar a versão 18 não, vamos usar a JDK 11, que é a JDK que vai funfar os nossos scripts, tá? Eu sei que aqui é só para a gente fazer uma brincadeira, não é para a gente construir nosso teste, é só para a gente brincar. Então vê aqui aberto o IntelliJ, o nosso ambiente disponibilizado aqui, tá? Para nós construirmos nosso teste. Então aqui dentro do IntelliJ eu tenho basicamente que fazer uma alteraçãozinha aqui dentro de
Deixa eu lembrar. Manage DS Settings, deixa eu ver se é no Settings. Espera aí, deixa eu lembrar. Settings, aqui em cima. Só um minutinho que ele tá. Ele vai pedir para baixar algumas coisas, mas aqui dentro de configurações eu vou em plugins, porque eu vou precisar baixar dois plugins, tá? Eu vou baixar o Gherkin, esse cara aqui, ó, vocês mandam baixar aí, tá? O Gherkin e o Cucumber. Tá? São dois plugins Cucumber for Java. São dois plugins que serão necessários para a gente poder rodar aí, construir nossos testes automatizados. Então, feito isso, vou dar um restart na IDE e aí ele vai inicializar, né? Ele está rodando alguma coisa, está indexando a JDK. Vou esperar terminar aqui, ó. É que está bem aqui no cantinho inferior direito e está mostrando que está indexando a JDK. Vamos esperar ele finalizar, daí a gente reinicia a nosso ambiente de desenvolvimento. Ok, indexou, sim. Aí ele vai resetar o IntelliJ. Então, já tem instalado aqui o IntelliJ e também tenho aí o Appium configurado para a gente começar a construir os nossos testes automatizados, tá? Bom, carregou aqui. Vou fazer apenas uma... Opa, deixa eu fechar isso aqui. Vou criar só um arquivo de teste, só para ver se... o arquivo do Cucumber, para ver se o plugin foi instalado com sucesso, tá? Deixa eu colocar aqui esse ordens da load, que se ele está falando que vai acelerar, então vamos confiar, né? New file full.cucumber. Oh, cucumber não, feature. Então criar um full.feature e aqui eu vou criar language. E aí eu vou criar aqui a minha funcionalidade, né? Lembrem? Opa, tá vendo que já está sendo configurado nas cores, ó. Funcionalidade de testes. E aí eu vou criar aqui um cenário. Cenário de testes, tá? Dado quando então, ó, aparentemente está funcionando, né? Nossa maquininha virtual tá tudo configuradinho e a gente montou aqui um ambiente, né? Eu aqui acho que deu em torno de 1 hora mais ou menos. Dá para vocês fazerem aí também seguirem o mesmo modelo de trabalho, o mesmo modo de operação, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês aí como a gente vai construir o nosso primeiro cenário, né? Nosso primeiro testezinho básico, entender um pouquinho de como o Appium trabalha, como que a gente vai construir, elaborar o nosso projeto de testes. Depois a gente vai de fato aí começar a testar, tá joia? Então, pessoal, configurem aí a máquina de vocês ou use esse vídeo aí como tirar dúvidas, porque sempre quando a gente vai ter que preparar um ambiente de desenvolvimento do Appium, sempre dá um pouco de dor de cabeça, tá? Em linhas gerais é isso. Então agora a gente já tem o nosso ambiente configurado, essa máquina vai ficar disponibilizada lá no repositório do nosso grupo aí de automação e aí vocês podem ficar à vontade para usar, tá joia? Um grande abraço, fiquem com Deus.